Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre perdão. E o título da mensagem é: perdoar é consentir que a graça de Deus continue fluindo em nossa vida. Amém? E para isto eu quero usar como texto áureo, como perícope, o texto aqui do Evangelho de São Mateus, capítulo de número 18. Antes de ler os versículos, eu quero explicar o contexto. O contexto desse texto que nós vamos ler, a palavra de Deus traz aqui uma desavença entre dois irmãos. E Jesus usa como paradoxo, como paradigma, para ilustrar a importância do perdão no corpo, que é a Igreja de Cristo, e também na vida dos seres humanos. Porque o perdão, quando nós perdoamos, isto nos ajuda a ter um relacionamento mais leve, nos ajuda a estar em coinonia com as pessoas, levando em consideração que nós também, muitas das vezes, erramos com o nosso semelhante e ele nos perdoa. E muitas das vezes nós erramos, pecamos contra Deus e o Senhor, quando nós nos arrependemos, ele nos perdoa. E o contexto desse texto aqui traz a narrativa que Jesus explica aos seus discípulos, ensina aos seus discípulos, na seguinte figura aqui, que dois homens, um pecou contra o outro, e aquele que foi ofendido é ensinado, é instruído a chamar outro, a repreender aquele que pecou. Se não ouvir, chama outro. Se também não ouvir na presença desse outro a repreensão, chama mais outro. Se também não ouvir, leva até a igreja. Se também não ouvir a igreja, Jesus diz, considera o publicano e pecador. E Jesus continua dizendo, pois em verdade vos digo, que tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, tudo quanto desligardes na terra será também desligado no céu. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isto lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três estiver em meu nome, ali estou no meio dele. E neste momento Simão se aproxima de Jesus e lhe pergunta, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui Jesus ele começa a contar uma parábola, que havia um senhor que tinha vários servos que lhe devia. E quando ele manda chamar este servo, veio um servo que lhe devia 10.000 talentos. E como este servo não tinha como lhe pagar, ele mandou vender o servo, a sua mulher e os seus filhos. Porém este servo, quando ouviu esta sentença, ele clamou desesperadamente, Senhor, tem compaixão de mim que te pagarei, tem paciência que te pagarei. E o seu senhor, comovido com esta súplica, perdoou-lhe a dívida. Porém, a palavra de Deus traz aqui a narrativa que quando este servo saiu da presença do Senhor, ele encontrou um conservo dele que lhe devia 100 denários, porém ele pega na gola da camisa do seu conservo e começa a enforcá-lo dizendo, paga o que me deve. E a palavra de Deus diz que os conservos deste servo que estava ali se entristeceram e foram até o senhor dele, que havia perdoado a ele, e contou-lhe o que havia acontecido. O servo dele, o senhor dele que havia perdoado, mandou chamar, e a palavra de Deus diz que este então o chamou à sua presença e disse-lhe, servo mau, perdoei-te toda a dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado entregou aos carrascos para que ele ficasse preso ali até que ele pagasse tudo quanto ele devesse. E Jesus conclui a parábola dizendo, assim também vos fará o vosso Pai Celestial, se vós não perdoardes de coração o vosso semelhante. Então, meus amados, Jesus aqui conscientiza aos seus discípulos a importância do perdão ao nosso semelhante e também do perdão de Deus para nós. Porque este Senhor aqui é uma referência do próprio Deus. Quando nós transpomos aqui, está se falando do próprio Deus que nos perdoa. Mas quando nós somos perdoados por Deus e nós
recusamos perdoar os nossos semelhantes, nós também somos entregue aos verdugos da emoção ferida, da alma ferida e do próprio Satanás, que nos perturba, que nos atormenta, porque a falta de perdão é portal para o inimigo entrar na nossa vida para trazer enfermidade, para trazer mesmo domínio do império das trevas sobre nossas vidas, nos controlando quando nós erramos e não perdoar o nosso semelhante, a ofensa daqueles que nos ofendem. Então Jesus aqui conscientiza aos seus discípulos e que serve para nós, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo do século presente, a importância do perdão na nossa vida com Deus e também na vida nossa, no nossos relacionamentos com o nosso semelhante. Porque nós precisamos, para que nós estejamos bem na vertical e na horizontal, nós precisamos ter este hábito de exercitar a prática do perdão, porque perdão não é uma escolha, perdão é um mandamento do Senhor, porque Jesus disse que se nós não perdoarmos a ofensa dos que nos ofendem, tampouco nosso Pai Celestial nos perdoará das ofensas que nós praticamos contra Ele. E a palavra do Eterno vai dizer na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou seus discípulos a perdoar, a orar, pedindo perdão, dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a ofensa dos que têm nos ofendido. Então nós vemos aqui um jogo de dinâmica. Eu perdoo e eu sou perdoado. Quando eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Porque reter o perdão, isso significa dizer que eu não preciso ser perdoado. Então, quando eu retenho o perdão, isto interrompe, intercepta minhas orações. Eu não posso ofertar, porque se eu estou retendo o perdão, estou em pecado, porque não perdoar é pecado, então a minha oferta não será aceita. É tanto que Cristo diz: antes de levar a oferta ao altar, primeiro reconcilia-te com o teu ofensor e depois vai e deixa a oferta no altar. Então o tema da mensagem desta noite é: perdoar é consentir que a graça de Deus continue fluindo na nossa vida. Perceba a expressão que Jesus diz: assim também vos fará o vosso Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu semelhante. É bom que se diga que Jesus afirma categoricamente perdoar de coração, porque muitas das vezes nós, quando somos ofendidos pelo nosso ofensor, por aquele que está nos ofendendo ou que fez algo que nos desagradou, que nos feriu, nós muitas das vezes imediatamente nós abrimos a nossa boca e dizemos: eu perdoo ele por essa ofensa. Porém, esse perdão somente é de boca, não é de coração. Por isso Cristo, ele afirma categoricamente: perdoar de coração. Porque quando nós perdoamos de coração, nós deixamos de lado a ofensa e o ato de negligência do nosso semelhante por causa da comunhão que nós temos com o Pai e para que nós preserve a comunhão com o nosso semelhante também. Isso que engloba dizer que nem sempre uma pessoa que nos ofende, nós perdoamos, ela vai se arrepender. Mas nós perdoamos e nós estamos livres da mágoa, dos verdugos e da opressão e do domínio das trevas sobre nossas vidas. Então Cristo diz: perdoai de coração. Porque se nós não perdoarmos de coração, assim como este servo mau que foi perdoado, mas não perdoou o seu conservo, e o seu senhor o lançou no cárcere, entregou ele aos carcereiros para que o atormentasse, o chicoteasse. Então assim também, quando eu e você negamos o perdão, nós somos entregues pelo próprio Deus, como diz o texto, aos verdugos, que é a nossa própria mentalidade e a opressão e a dominação das trevas que vai nos atormentar por causa da legalidade que nós estamos dando para ele. E quando nós olhamos para a dívida deste servo mau que não perdoou o seu conservo, a palavra de Deus traz aqui que ele devia 10.000 talentos ao seu senhor. Era uma dívida impagável. E quando nós olhamos para a dívida deste servo mau, que era uma dívida de 10.000 talentos,
Nós observamos no contexto histórico que um trabalhador ganhava 1 denário por dia e para que esse funcionário pudesse pagar essa dívida, ele precisaria, no mínimo, trabalhar cerca de 164 anos e 383 dias para ganhar 10.000 talentos. Um talento valia um salário de 15 anos de um trabalhador comum. E 10.000 talentos equivalia, na matemática, a 60 milhões de denários. Então a dívida deste servo mau era impagável. E quando ele se depara com o seu conservo, que devia 100 denários a ele, ele deveria ter agido complacentemente, com misericórdia para com seu conservo. Porém, ele foi hostil e maldoso e negou o perdão e a misericórdia ao seu conservo. E quando eu e você agimos como este servo mau, negando o perdão ao nosso semelhante, nós estamos agindo arrogantemente, presunçosamente e demonstrando com este ato que nós não precisamos do perdão de Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque o perdão, ele nos dá a possibilidade, a capacidade e de estar no lugar em que a graça de Deus flui em nossa vida e através da nossa vida. Porque quando nós observamos aqui para a atitude deste homem, que ele age sem misericórdia, logo nós observamos que ele agiu loucamente, porque ele achou que o seu Senhor não ia saber daquilo que ele estava fazendo. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, como eu já disse, que o Senhor dele ficou sabendo, pois os seus conservos foi até ele, e ele pagou caro, ele foi lançado no cárcere, entregue aos verdugos para o castigar. E da mesma forma, se nós não perdoarmos, nós seremos atormentados pelas nossas próprias escolhas erradas de não perdoar, pelas nossas próprias emoções feridas, e com isto o inimigo achará lugar para nos atormentar. E com isto nós podemos até ficar dominados pelo império das trevas. E voltando aqui, quando nós observamos, a partir desse pressuposto, o perdão de Deus na nossa vida, nós entendemos o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, e nós começamos a se deixar ser transformado por Deus mediante a sua graça. E quando alguém nos fere, nós liberamos o perdão, porque nós entendemos que muito mais ofensa nós praticamos contra Deus, e quando nós nos arrependemos e nos achegamos a Ele, Ele nos perdoa, porque a palavra de Deus diz em 1 João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13, a Bíblia diz que quem esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que a confessam e abandonam alcançam misericórdia. Então, quando nós de fato entendemos a graça, a misericórdia de Deus, e nós pecamos, nós nos achegamos a Ele, Ele nos perdoa, e por Ele nos perdoar, por nós entendermos o perdão de Deus e a nossa ofensa, que é muito maior do que a daquele que peca contra nós, nós liberamos o perdão, entendendo que a graça de Deus nos constrange. E nós agimos diferente deste servo mau, que foi perdoado de 10.000 talentos, que era uma dívida impagável, e nós não agimos como ele. Pelo contrário, nós agimos com benevolência, com placidez, misericordiosamente para com aqueles que erram para conosco, entendendo que muitas das vezes nós pecamos contra Deus e Ele nos perdoa sem estar jogando na nossa cara. Porque a palavra de Deus diz em Isaías que Ele nos perdoa, lança os nossos pecados para trás e já não se lembra mais dele. Então, perdoar não é uma opção, é um mandamento de Deus, e nós precisamos nos exercitarmos nesta prática diária, porque muitas das vezes nós pecamos também e nós queremos ser perdoados. Se nós queremos ser perdoados, nós precisamos ter um coração
desprendido da mágoa, da ofensa, um coração perdoador, que perdoa a ofensa do semelhante e preserva o relacionamento. Mas você se pergunta, e aquele que me ofendeu, eu perdoei, mas ele não se arrependeu? Este você precisa se afastar dele, porque se você ficar ali se relacionando com ele, ele vai ter vazão para fazer coisa pior. Então o que nós precisamos é perdoar, mas ter cautela, seguir a direção do Espírito Santo, porque se ele disser fica, você fica, mas se ele disser vai, afasta, você se afasta, mas sempre dentro do escopo do bojo, dentro daquilo que unge a vontade do Senhor. Então, perdoar não é uma opção, é um mandamento do Senhor, porque se alguém tem esse costume de se exercitar na prática do perdão, esta pessoa entendeu a graça de Deus e não se deixa levar por raiz de amargura, que vem para nos enredar, para nos prender, para nos fazer retroceder, nos paralisar e nos impedir de estar em comunhão com Deus, em comunhão com nossos semelhantes, em uma vida de graça e na graça de Deus. E se nós entendermos esses parâmetros, nós começaremos a nortear a nossa vida, não a partir das nossas emoções, mas a partir da cosmovisão de Deus, a partir da visão bíblica da palavra do Eterno. Reter o perdão é condenar a si mesmo, porque Jesus disse que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Perdoai e serei perdoado. E quando nós nos recusamos a perdoar aqueles que nos ofendem, as nossas orações são interceptadas, nosso relacionamento com Deus é impedido, o fluir da graça de Deus é interrompido na nossa vida e o ambiente da oração se torna um lugar hostil, em vez de ser um lugar de koinonia para com o nosso Deus, o nosso Abba Pai. Porque ficar sem perdoar é estar em uma vida de pecado. É viver uma vida de fardos que são pesados demais e difíceis de se carregar. Mas quando nós perdoamos, nós estamos trazendo sobre si o fardo do Senhor Jesus, que diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quem aprendeu de Cristo, quem carrega o fardo de Cristo, é perdoador, é gracioso, é misericordioso, pois entendeu que a graça de Deus nos conduz ao arrependimento, e se ela nos conduz ao arrependimento, nós precisamos ser alguém que tem um coração amoroso, misericordioso, compassivo, tardio em iraci e grande em amor. Porque perdoar a ofensa daqueles que nos ofendem é deixar uma porta aberta diante de Deus para uma comunhão plena. Porque quando você retém o perdão, você também não é perdoado. Jesus disse: se não perdoar a ofensa dos que vos ofendem, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, quando eu não perdoo, as minhas orações é interceptada, meu relacionamento com Deus é interceptado, e com isso eu estou vivendo a vida de nostalgia espiritual. Então, quando eu olho aqui Marcos 11, versículo de número 25 e 26, está escrito: se quando tiverdes orando, tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Porque se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então Cristo coloca aqui, expõe aqui uma condicionante que eu preciso perdoar no ambiente de oração, para que a minha oração não seja interceptada. Porque ele diz: se você não perdoa, você também não vai ser perdoado. E dentro desse conceito, desta palavra, eu me lembro, desde o início da minha convenção, dentro do relacionamento eclesiástico, eu acabei, muitas das vezes, me decepcionando com algumas pessoas, e eu tive 3 opções: agir na razão e descontar o que a pessoa me fez, ou não perdoar, ou perdoar. E a opção que eu escolhi foi perdoar, para que o rio da graça de Deus, o perdão de Deus, continuasse fluindo na minha vida. Porque se nós não perdoarmos, nós seremos como este servo mau, entregue ao cárcere. E com isto, como este servo que foi atormentado, nós seremos atormentados pelas nossas emoções e pelo próprio Satanás. Então nós precisamos ser
perdoadores, está com o coração disponível a perdoar até mesmo aqueles que nos ofendem, que não se arrependem. Essas pessoas nós precisamos levar em consideração que estas pessoas ou são imaturas espiritual, não entendeu a graça de Deus, ou elas estão cegas espiritualmente e nós precisamos perdoar e orar por estas pessoas, porque Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então, perdoar não é uma opção, é um mandamento e nós precisamos nos exercitarmos na prática do perdão, porque em fazendo assim, nós estamos cumprindo a lei do Senhor. Então, nós precisamos perdoar, porque perdoar, como eu disse, não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Mas para que eu esteja neste lugar de um coração perdoador, preciso abrir mão do direito, da razão, do achismo e entregar nas mãos de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Porque Deus não habita na justiça do homem. Então, meu amado e minha amada, se alguém te ofendeu, se alguém tem ferido você, perdoe e libere ela, porque o perdão vai fazer bem a você e ao seu relacionamento com Deus. Então, escolha nesta noite perdoar a ofensa dos que te ofendeu. Escolha, seja onde quer que seja, qual foi o lugar, quem seja a pessoa que lhe ofendeu, que lhe feriu, perdoe ela. Porque se você não perdoar, você será atormentado pela mágoa e pelo próprio Satanás, que achará brecha na sua vida para te atormentar. E não é isso que Deus quer para você. Deus tem para você a graça, o rio da graça, que Ele deseja que continue fluindo na sua vida e através de você. Então, perdoar, isto vai preservar o nosso relacionamento com o nosso semelhante. Porque quando nós perdoamos, nós estamos indicando que nós queremos dar continuidade à coinonia com o nosso semelhante. E esta pessoa terá também a oportunidade de se arrepender, de rever a sua atitude mal e voltar o seu coração para aquilo que concerne e discerne a vontade de Deus. Então, perdoar está mais relacionado à questão de nós estarmos dentro do que unge e do que concerne a vontade de Deus. Perdoar também vai nos levar a abrir mão da mágoa, dos verdugos, do cárcere e viver uma vida de coinonia, de paz com Deus, de paz com nossos semelhantes, para que nós estejamos dentro do escopo do bojo da vontade de Deus. Então escolha perdoar, porque em fazendo assim, você vai preservar os seus relacionamentos, o seu relacionamento com Deus. Você vai estar com a sua alma bem, porque o perdão é cura para a alma. O perdão vai nos levar a estar com o coração disponível para que o rio da graça de Deus, o perdão de Deus, continue fluindo na nossa vida. E aqui eu concluo e aplico algumas lições sobre o perdão. O perdão cura nossa alma, o perdão nos liberta das nossas emoções feridas, de uma vida preto e branco, sem coloridos e de uma vida de escravidão nas emoções. Ora, ficar sem perdoar é viver uma vida de amargura. Então, escolha perdoar, não importa qual o tamanho da ofensa seja, qual foi a palavra ou atitude, perdoe, porque se você não perdoar, você viverá uma vida de amargura. Segunda lição sobre perdão. O perdão tem duas vias: a via da necessidade de ser perdoado por Deus e a via da necessidade de perdoar o nosso semelhante, porque o perdão de Deus na nossa vida tem essa condicionante: perdoai e serei perdoado. Quem não perdoa também não é perdoado. Então, quero enfatizar, ser redundante neste tema, que você precisa perdoar, porque se você não perdoar, você também não será perdoado por Deus. Quarta lição sobre perdão. O perdão de Deus na nossa vida nos dá a oportunidade de ter o rio de Deus fluindo de dentro de nós. Da mesma forma, quando eu perdoo, eu estou dando vazão para que esse rio continue fluindo em minha vida, mas quando eu retenho o perdão, eu estou bloqueando, criando uma barreira para que o rio seja interrompido,
seu fluxo em meu coração, na minha vida. Jesus diz: quem não perdoa a ofensa daqueles que ofendem, também não é perdoado pelo Pai Celestial. Então, meu amado e minha amada, perdoe, escolha perdoar, para que o rio da graça de Deus, o rio do perdão de Deus, o rio do amor de Deus, continue tendo amplitude, continue tendo abertura na sua vida, no seu coração, para fluir na sua vida para a vida de outros. Amém? Então, nós precisamos sempre ter esta atitude de perdoar, não agir como este servo mau que não perdoou uma dívida bastante menor do que a que ele devia ao seu Senhor. Por isso ele pagou um preço caro. Deus não quer isto para mim e para você. O que o Senhor quer para nós é que nós vivamos uma vida de perdão, sendo perdoado por Ele, mas também perdoando o nosso semelhante, para que a nossa vida continue fluindo o rio de Deus. Então eu quero orar por você e com você nesta hora. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, obrigado por esta palavra. Ó Pai, este irmão e esta irmã que está machucada, que foi ferida pelo irmão ou por outros que não pertencem à nossa fé, que ainda não foi alcançado pela tua graça. Ó Senhor, neste momento, capacita ela, Pai, pela tua graça, por teu amor, conscientiza ela que muito mais ela deve a ti e o Senhor a perdoou. E que esta pessoa precisa ser perdoada e neste momento, capacita ela para perdoar segundo a tua graça, em nome de Jesus. Porque quando nós perdoamos, o teu nome é glorificado. E neste momento nós liberamos o perdão a todo aquele que tem nos ofendido. Ó Pai, nós perdoamos em nome de Jesus. Eu libero todas as pessoas que têm me ofendido e que têm se levantado contra mim para tentar me interceptar, me impedir de cumprir os teus propósitos. Ó Pai, esta pessoa, este irmão, esta irmã também está perdoando, e que o teu amor, a tua graça e o teu perdão venha sobre nós e flua através de nós para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Amém. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, ative aí a opção todas para que quando eu colocar o vídeo você seja notificado. Compartilhe também para outros, para que esta pessoa seja edificada, abençoada e ministrada pela palavra e pelo poder da palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.